paz. Quem é exaltado, quem tem um nariz empinado, sabe? Eu sei que vocês conhecem alguém. Quem tem um nariz empinado, quem é exaltado, nunca vai poder ter felicidade. Porque sempre ele vai estar olhando para a vida de outra pessoa e contendendo com outra pessoa. Ele até tem carro, ele até tem moto, tem casa. Mas pelo fato de outra pessoa ter felicidade, aquilo ali vai bater nele. Aquilo ali vai ir de frente com ele. Olha, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho tudo, mas eu não tenho a felicidade daquele homem. Eu tenho tudo, mas não tenho a felicidade daquele homem. É claro, você não tem Deus. Então, eu pensando sobre esse versículo, foi isso que veio para mim sobre essa palavra, sobre a exaltação. Eu não sei se é o caso dos irmãos, mas eu quero fazer uma advertência. Se você se enquadrar nesse padrão de ser exaltado, ou se não se enquadrar, não tem que falar para você, mas se enquadrar, que nós possamos revisar mais nossos passos, porque a exaltação, quando você é exaltado, geralmente você é exaltado e depois você murmura, e Deus abomina. Deus abomina o crente murmurador. Então que nós possamos se policiar. Vamos passar aqui por 2. Vamos para Tiago. Estou passando pela Bíblia, fui parar em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 19. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 1, versículo 19. Aleluia. Capítulo 19. Não precisa que os irmãos abram a Bíblia, eu posso ler. 1:19 ao 21. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-os de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Glória a Deus. Essa palavra, ela veio de frente na minha vida espiritual, porque eu percebi que aqui a palavra ela adverte sobre você se policiar mais sobre o que você está falando e para quem você está falando, e sobre a ira no coração. E aqui a palavra diz que para um coração irado, a justiça de Deus não opera. Então, eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas se você se encontra assim, uma pessoa que se ira facilmente, uma pessoa que logo explode, uma pessoa que não tem pavio, como o pastor pode falar, isso é errado. Isso pode gerar uma brecha para o inimigo. Dá glória aí, gente. Aleluia! Isso pode gerar uma brecha para o inimigo, glória a Deus. Por quê? Porque você está irado. E quando você está irado, você acaba dando brecha para o inimigo, porque o inimigo, olha, ele está irado naquele ponto, eu vou entrar naquele ponto. O inimigo ele é sagaz, o inimigo ele nunca vai entrar quando você está bem na mente. Não, ele vai entrar quando você está irado. Vamos para essa parte do versículo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tiago capítulo 3, versículo 9 ao 10. Deixa eu fazer a leitura aqui. Aleluia. 9 ao 10, Tiago. Aleluia. Glória a Deus. Com ela, Aleluia. bendizemos aos com ela, lembrando que um versículo antes ele está falando de língua, está falando de palavra. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos o homem, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procedemos bênção e a maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Glória a Deus. Eu vou fazer uma advertência para os irmãos. Uma advertência muito importante, muito importante. Preste muita atenção nisso.
A palavra Aleluia. fala sobre um tipo de pessoa que está na igreja. Ele está na igreja, mas mesmo assim, ela bendiz ao Senhor e ao mesmo tempo ela maldiz o seu irmão. E é por isso que a palavra sobre oração contrária veio na minha mente. Eu entendi aí. Por quê? Porque eu meditando sobre essa palavra oração contrária, e eu fui meditar sobre oração contrária, comecei a imaginar o que seria uma oração ao contrário. Ora, uma oração, você se ajoelha e ora a Deus. Você fala, Deus abençoa, Deus, muito obrigado, Deus. Geralmente essa é a oração comum, né? Mas e uma oração ao contrário? Você está com aquele coração magoado e você começa a desejar o mal ao seu irmão. Para quem você está orando? Você não está orando para Deus. Você está orando para Satanás. E quem ora para Satanás, e como diz, oração ao contrário pega, eu fui pesquisar sobre isso na Bíblia, eu não encontrei essa palavra oração ao contrário. Mas sabe o que é que eu encontrei? Maldição. Quem faz oração ao contrário, na verdade, está fazendo uma maldição contra seus irmãos. E quem faz maldição? Feiticeiros. E todos nós sabemos que feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Ou seja, aquele irmão que fala mal de outro irmão, que maldiz outro irmão, e que no seu íntimo ora contra seu irmão, é um feiticeiro pela palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Esse irmão que faz isso, ele é um feiticeiro. Mas a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se preocupar com esses irmãos que são feiticeiros e culpados dentro da igreja. Aleluia. A gente não precisa se preocupar com eles. Por quê? Vou falar por quê aqui, ó. Em Gênesis 13:3, a Bíblia fala que Gênesis 13:3, se não me engano, Gênesis 13:3 está em Abraão. 13:3. Glória a Deus. Aleluia. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha, isso Deus está falando. Isso é Deus que está falando para Abraão. Então não se preocupa, meu irmão. Se alguém está fazendo uma oração contrária, a oração contrária não existe isso na Bíblia. Se alguém está fazendo uma maldição contra você, ela não vai pegar. Porque isso aqui é a promessa de Deus. Aleluia. A promessa de Deus diz que quem quiser te amaldiçoar, Deus vai amaldiçoar você. A maldição vai voltar contra você. Então não se preocupa não, meu irmão. Se você está preocupado, se você tem alguma coisa que está preocupada, eu sei que aquele rapaz ali, ele ora contra mim. Eu sei que aquela ali, ela ora contra mim. Sabe o que você faz? Eu vou dizer a atitude que você tem que fazer. Você tem que orar por ela. Essa é a atitude do crente. Aleluia. Ela pode estar orando assim. No coração dela, ela pode estar orando e ele quebra as pernas e morra, né? Coração contrário. E ele morra engasgado, tapioca com comida. Coração contrário, né? Coração contrário varia de qualquer coisa. Você vai orar para que ela se liberte disso. Você vai orar dizendo: oh Deus, tem piedade dessa alma, é tão incrédula, bichinha. Pelo amor de Deus, oh Deus, liberta ele. É um incrédulo, meu Deus do céu, faz ele abrir os olhos, Deus. Olha o que ele está fazendo. Deus, não pesa a tua mão, porque ele pesa a mão. Deus tem piedade, porque ele pesa a mão. E a queda é feia. Então, Aleluia. em Salmos 91:10, só reforçando o que já foi dito, 91:10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Glória a Deus, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, não se preocupe, irmão, não se preocupa, porque você tem um Deus forte. Você tem um Deus forte que
que luta suas batalhas, você tem um Deus forte, que não dá glória a Deus aí, irmão, pelo amor de Deus. Você tem um Deus forte que luta suas batalhas, você tem um Deus forte que não deixa que você seja amaldiçoado. A não ser que você ande com Ele, mas você tem esse Deus forte. Porque muitas vezes nós vemos irmãos preocupados com alguma macumba que foi feita para a sua vida, preocupada com alguma feitiçaria que foi feita. Não precisa se preocupar. Se você tem tudo, levanta a espada, levanta o escudo e guerreiro. Essa vida abatida, essa vida com medo, ela não pertence a Cristo, não, ela pertence a Satanás. Satanás é isso. Ele quer que você viva abatido e com medo. Então, isso não pertence a Deus. Levanta o escudo, levanta a espada. Olha, vou falar uma coisa. Satanás, ele tem muita raiva dessa obra. Satanás, ele tem muita raiva dessa obra, porque eu percebi nos últimos dias que a principal mensagem, não sei se vocês já perceberam isso, mas a principal mensagem que é dita nessa obra é ensinando a ser guerreiros. São muitas mensagens, mas o conteúdo é um só. Não sei se vocês já perceberam isso. O conteúdo é um só. Sempre o conteúdo é Bíblia, jejum, oração e vigilância. O conteúdo sempre vai ser isso. Não importa se seja pregado de Gênesis e Apocalipse, mas sempre a mensagem central vai ser para que o crente não caia. Então Satanás, ele tem nojo disso, ele tem raiva disso, porque cada vez que você vem para cá e você é fortalecido, e você fala, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que vigiar. Satanás fala, eu estou furioso, eu vou derrubar esse homem. E aí você não se permite. Você anda no seu caminho direitinho, não na roda do pecado, e aí Satanás fica com muita raiva de você. Então, dessa forma, que nós possamos se policiar, irmãos. Eu tenho trazido isso para a minha vida. Eu não vou mentir. Muitas vezes eu peco, mas isso aí é normal. Não se preocupe. Você tem a presença do Espírito Santo mesmo assim. Porque você pode vir aqui, você pode pedir perdão, você pode se arrepender de verdade. Você vai ter a presença do Espírito Santo. Você tem a presença do Espírito Santo. Então, reforçando a palavra central, que nós possamos vigiar isso e que nós possamos saber que macumba não mata crente. Aqui no livro de 1 Coríntios, versículo 10. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios, versículo 1, desculpa, irmãos. Capítulo 1, versículo 10. Na realidade, eu tinha uma mensagem já pronta. Eu estava guardando para o culto ou de hoje ou de sexta, o sermão. Mas aí ontem eu fui ler a Bíblia. Deus me levou esse texto no 1 Coríntios 1:10, e quando foi hoje eu quis mudar. Eu disse, bicho, eu vou pegar esse sermão aqui não, porque não vai dar certo não. Por mim, né? Falando por mim. Mas aí veio uma chama dentro de mim e disse, não, mas esse aí mesmo, esse aí não se pegar. Aí eu disse, tá bom, vai ser isso. Deus se responsabiliza, porque eu li a Bíblia ontem, eu jejuei, me consagrei, e ontem eu fui dormir umas 2 horas da manhã fazendo esse sermão. Então, vai ser isso aí. No versículo 10, 11, 12, está dizendo assim, 1 Coríntios
capítulo 1, a partir do versículo 10. Rogo-vos, irmãos, porém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Amados, o texto nos relata que Paulo estava constrangido porque havia na igreja dissensões por causa do amor dos fiéis aos seus pastores. Uns diziam: eu sou de Paulo, né, como diz no texto, e outros diziam: eu sou me perdi aqui, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E isso entristecia muito a Paulo, a ponto de que uma família teve que ir lá na outra cidade para dizer para ele teve que escrever uma carta para eles, dizendo que isso era errado, porque uns se apoiavam em um líder e outros se apoiavam em outro líder e outros se apoiavam em outro líder, e ficava aquela coisa como se eles confiassem no líder. E aí Paulo disse: por acaso foi algum de nós que morreu por vós, ou foi Jesus Cristo? E a mesma coisa, irmãos, tem acontecido no nosso meio. Infelizmente, acho que é por isso que Deus me levou a esse texto. No versículo 13 está escrito: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Paulo faz uma pergunta, né? A pergunta foi essa: foi Paulo que morreu na cruz? Ou foi Jesus Cristo? Jesus Cristo, né, irmãos? Essa igreja tinha muitos membros, crentes, que se congregavam conosco há mais de 10 anos. Crentes que receberam suas bênçãos aqui, suas consagrações, e hoje não estão mais aqui, e dizem que confiam em Jesus. Mas será que confia realmente em Jesus? Porque quando o pastor se foi, a igreja se foi também. Quem se foi, irmão, foi o pastor, não foi Jesus, não. Jesus, ele continua aqui no meio de nós. Aleluia! Ele continua aqui trabalhando, pronto para abençoar. Mas estão espalhados, né? Uns ali, outros acolá, abandonaram a obra de Deus com a desculpa de que o pastor Mota não está mais ali, não está mais. Não é a mesma coisa, agora é diferente. Não é nada diferente, irmãos. Jesus Cristo, ele está aqui do mesmo jeito. Há 2000 anos e 20 ele ressuscitou e ele estava nas igrejas, e da mesma forma ele está aqui. Jesus Cristo não mudou nada. O Espírito Santo não mudou nada. Quem muda são as pessoas, quem muda somos nós. Se eu vou buscar a Deus, eu vou achar. Mas se eu já vou no intuito de ver algum erro, porque em todas as igrejas tem erro, em todos os pastores tem erro. Se nós formos olhar para o erro dos pastores, para o erro das igrejas, nós não vamos se congregar em nenhuma igreja, porque nenhuma igreja vai ser certa. Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Muitos aqui começaram com força, né, com arranco, com aquela: eu vou evangelizar, pastor, eu vou te ajudar, eu vou fazer essa obra crescer. E aí
já chegou a sair aqui 2 grupos de evangelismo, grupos grandes. Hoje sai eu, a minha esposa, a Cessa, a Melinda, pronto. Às vezes o José Filho. Cadê aquele povão que fazia 2 grupos de 10 que tinha um arranco melhor dizendo que ia ajudar essa obra? A obra continua aqui, a obra é de Jesus. Jesus não morreu, ele está vivo. E por que pararam? Não sei por que pararam. Porque esfriaram? Não sei. No versículo 14 está escrito: dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio. Nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo dando graças a Deus por não ter batizado aquelas pessoas. Quantas pessoas, irmãos, nessa congregação, nessa igreja, o pastor Mota consagrou nesse ministério, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionários, e hoje não se encontram mais aqui. Se o pastor Mota estivesse vivo ainda, irmãos, ele ia dizer a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós. O pastor Mota estaria dizendo, estou arrependido, né? Estou arrependido por ter consagrado, porque como é que eles agradeceram? Simplesmente saíram. Muitos saíram dessa obra e nem sequer avisaram. Pastores saíram e nem sequer avisaram. É assim que se faz a obra de Deus. Aí essa pessoa está em outra congregação, dando glória a Deus, gritando, e no coração dele, ele acha que está realmente fazendo a vontade de Deus. Será que isso que ele fez foi certo? Pela Bíblia, não. Será que essas pessoas, irmãos, elas estavam servindo a Deus ou elas estavam servindo ao pastor? Porque a obra de Deus continua aqui. A obra de Deus está carente. E tem pessoas que pegam um carro e vão para outro bairro e dizem que vão glorificar a Deus, se poderiam estar glorificando a Deus aqui. E mesmo que fosse servindo ao pastor, será que era desejo do pastor Mota que todas essas pessoas se tivessem se dispensado? Mesmo que fosse servindo o pastor, a vontade dele seria que todos estivessem aqui. Mas isso não é desculpa, irmãos. Porque alguns dizem: não, não aguento ir para ali, olhar para o altar e não ver o pastor não, porque eu vou chorar, porque eu vou sofrer. Será que alguma dessas pessoas acham que perderam mais do que eu, do que o pastor Joseph? Nós não perdemos só um pastor, nós perdemos um pastor e um pai, mas nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, porque é a vontade de Jesus. Então isso não é desculpa para dizer: eu não aguento mais olhar para ali e não ver o pastor. E Jesus, como é que fica? O pastor Mota não morreu na cruz por nós, quem morreu foi Jesus. E Jesus Cristo ainda precisa de nós para fazer a obra dele, para pregar o Evangelho, para resgatar as almas perdidas. E cadê os pastores? Cadê os presbíteros? Só o nome, né? Cadê as diaconisas? Cadê os missionários? Cadê as missionárias? Ainda no versículo 14, Paulo agradece a Deus por não ter batizado tais pessoas, senão a Cristo e a Gaio, porque essas pessoas já eram diferentes das demais. Eles obedeciam a Deus, eles buscavam a Deus, eles faziam uma coisa diferente das demais pessoas. E no versículo 15 diz que ninguém se glorie que foste batizado em meu nome, para que ninguém se glorie que foste batizado em meu nome. Então Paulo, irmãos, ele deu graças a Deus por não estar ali e batizar todas aquelas pessoas, porque ele está envergonhado.
porque ele teria batizado todas aquelas pessoas e elas estavam causando dissensões. Assim também aconteceu nessa igreja. Muitos foram consagrados, muitos receberam suas bênçãos aqui, mas o que é que eles fazem? Ficam ligando o WhatsApp, mensagem, ficam entrando em contato, falando uns com os outros. Lá está assim, lá botaram a cruz, lá botaram agora as luzes apagadas, lá, entendeu? Isso é causar dissensão, isso é pecado. Por que ao invés de fazer isso, não diz lá está uma bênção, vamos lá ajudar a levar para frente o ministério que o nosso pastor fundou, mas não, prefere estar causando dissensões, falando uns com os outros, falando baixinho. Espírito Santo, aleluia. Irmãos, quantos aqui receberam suas bênçãos, como já foi dito antes, consagrações, portas de emprego, muitas portas de emprego foram abertas aqui, pessoas que diziam assim, se Deus me abençoar, pedir oração, aqui a oração era feita pela igreja, se Deus me abençoar, eu trago todo o salário, em vez de trazer o dízimo, eu trago todo o salário, até trouxeram, né? Mas cadê? Depois, abandonaram a obra, muitos receberam a cura, pessoas foram curadas até de Covid-19, pessoas tiveram outros curas. Glória a Deus. Mas aí como é que essas pessoas agradecem? Simplesmente abandonando a obra e acham que estão fazendo a vontade de Deus. Acham, né? Porque Deus não está se agradando nada disso. Mas assim como Paulo tinha a Cristo e a Gaio, aqueles homens de que eu falei agora há pouco, como servos fiéis, existem também aqui na Jerusalém um Cristo e um Gaio. Somos nós que estamos aqui, os remanescentes. Entendeu? Glória a Deus. Com esse, a igreja, o ministério pode contar. Nós estamos aqui sobre pau e pedra. Podem falar mal, podem dizer que vai fechar, podem dizer que agora nós estamos adorando uma cruz. Eu não sei de onde tiraram isso, porque não temos Jesus pregado ali. Podem dizer que agora nós apagamos as luzes, mas isso é feito em várias igrejas. É um momento de busca pelo Espírito Santo. Porque muitos vinham para cá, ficavam com a luz acesa, mas era para fechar os olhos na hora da adoração, mas não, ficavam olhando um para o outro. E eu, como estava aqui na cadeira de frente ao pastor Mota, eu estava de frente para a igreja e eu via. Um olhava para um lado e tocava a boca, e o outro respondia com piscar de olhos. Será que estavam aqui buscando a Deus? Estavam não, irmão. Não estavam buscando a Deus de maneira nenhuma. Buscar a Deus é fechar os olhos e se concentrar com o Senhor. É por isso que nós criamos esse momento de adoração com as luzes apagadas. Glória a Deus. Grandioso esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Espírito de Deus. nós temos que confiar, não é no homem, não é no que as pessoas pensam. Nós não devemos nem dar ouvido. Nós temos que confiar em Jesus, pois foi Ele que nos lavou e nos comprou no seu sangue remido que foi derramado na cruz. É nesse sangue que nós temos que buscar, que orar todos os dias. Temos que se ajoelharmos e pedir: Jesus, lava-nos o teu sangue, para que as maus palavras, os maus olhados, os falatórios contra não nos peguem, nos reveste e faz em volta de nós o escudo. É nisso que nós temos que confiar. Aleluia a Deus. Lá no capítulo 3, versículo 12, está escrito: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno ou palha. Irmãos, pelo fruto de uma árvore se conhece se a árvore é boa ou ruim. Uma árvore não pode, a mesma árvore dar frutos bons e frutos ruins. Então essa pessoa que diz
que está com Jesus, mas amanhã já não está mais, está fazendo coisas muito mal. Depois volta, está com Jesus, tudo bom. Não existe isso. Ou a árvore dá fruto bom, ou ela dá fruto mal. Da mesma forma, o crente tem que ter boas obras, e não obras ruins. Boas obras, irmãos, é fazer a vontade de Deus, é ser fiel ao seu ministério, é pregar o evangelho, é dar testemunho de crente. Se você vai sair de uma congregação, falar no seu pastor e diga: ó, estou saindo, mas eu quero que o Senhor me abençoe, me dê minha casa. Mas não fazer como muitos aqui fizeram, simplesmente abandonaram a obra. E essas pessoas não acham que, elas não sabem que eles não abandonaram só uma obra, mas abandonaram o ídolo do Senhor, abandonaram o seu ministério que tinha aqui. Muitos tinham cargo de pastores, cargo de missionário, cargo de evangelizar. E cadê? Essas pessoas, irmãos, não estão desfazendo apenas da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nossas obras, irmãos, elas, como diz no texto, elas vão ser testadas. A Bíblia diz que os olhos de Jesus são como tochas de fogo, e quando Ele olhar para nossas obras, elas ou vão se derreter ou vão se manter firmes. E esses crentes que abandonaram a obra de Deus, que estão em outras igrejas, será que quando Jesus botar os seus tochas de fogo, será que as obras deles vão resistir? As obras, irmãos, de ouro, de prata, pedra preciosas, essas resistirão ao fogo, mas as obras feitas de madeira, feno e palha não resistirão ao fogo e se derreterão facilmente. E aí você me pergunta: e o que são as obras de ouro, de pedra preciosa e de prata? É aquele crente que é fiel até o fim. Vem a enfermidade, mas ele não desiste. Vem o desemprego, mas ele não desiste. Vem a doença de morte, como o Covid-19, mas ele está ali firme, louvando a Deus e glorificando. E assim que a doença vai embora, ele volta para a casa do Senhor, para os pés do Senhor. Mas não ficar em casa com medo, ficar o resto da vida em casa com medo de pegar o Covid-19 de novo, de pegar uma enfermidade e morrer. O crente, irmãos, ele tem que ser de vitória em vitória. E se for para morrer, é morrer em Cristo, vai para o céu. Mas as obras, irmãos, de madeira, de feno, de palha, essas são queimadas facilmente. Existem crentes, como eu já disse antes, que é só fogo de palha. Ele chega aqui: pastor, vamos levantar um grupo, vamos fazer isso. E aí é levantado aquele grupo, como já foi levantado para evangelizar os sábados, porque antigamente era só os domingos. E essa mesma pessoa que levantou esse grupo, depois caiu fora. É isso que é obra de palha. E quando os olhos do Senhor for colocados em cima das obras dessa pessoa, vai se derreter facilmente. E qual é o galardão dessa pessoa? Zero. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os olhos do Senhor são como tochas de fogo, e ninguém se livra dessas tochas. Não importa onde você esteja, não importa o quão escondido você acha que esteja, essa chama vai lhe enxergar. Ali o profeta Jonas estava escondido lá no fundo do navio, mas Jesus estava vendo ele. E aí ele mandou as águas virarem tempestade, e aí jogaram ele no mar, e ele se encontrou depois dentro da barriga de uma baleia. Os filmes mostram uma lamparedazinha, uma mesinha no claro, né? Mas não, ali as vísceras são bem apertadas, e ali era tudo escuro, ele não via nada, porque a baleia fica no fundo do mar, as vísceras apertadas, mau cheiro, dentro do peixe fede, e sem muito oxigênio para respirar. Mas ali Deus estava vendo ele. É tanto que quando ele orou, no mesmo instante Deus respondeu. Aleluia! Esses são os olhos de Deus, as chamas de fogo que nos veem em qualquer lugar. Então não adianta nós acharmos que estamos fazendo alguma coisa escondida de Deus, porque nós não estamos. Ninguém foge do olhar do Senhor.
Engana-se o homem que peca escondido, porque Deus está vendo. Porque Deus, Ele é onipotente, Ele está presente em todo lugar. Não importa se a pessoa esteja no motel, numa macumba, no mato, debaixo de uma ponte, pecando e dizendo: aqui ninguém vai me ver, aqui ninguém conhecido da minha esposa vai me ver, aqui ninguém conhecido do meu pastor vai me ver, mas Jesus, Ele está vendo. E nada do que nós fazemos em oculto vai ficar oculto para sempre. A Bíblia diz que tudo que se faz em oculto vai ser revelado. Então que nós tenhamos a consciência que a qualquer momento você pode ir na rua ou na igreja e Deus revela, usa um vaso e diz: o que é que tu estava fazendo com aquela mulher lá no hotel? O que é que tu estava fazendo no celular tal dia? Imagina aí a vergonha do crente na frente de toda a igreja. E o vaso não tem culpa não. Quando Deus manda, você tem que fazer. Porque se não fazer, vai acontecer igual como o profeta Jonas, que foi castigado, foi para a Mirabadeira. Se ele tivesse ido logo naquela cidade pregado, aquilo não teria acontecido com ele. Só aconteceu porque ele se omitiu. Então, quando o vaso é mandado por Deus para revelar a sua vida, pode ter certeza que ele vai. E aí você vai passar vergonha perante a igreja, perante seus irmãos, perante sua esposa, perante seus filhos. Deus, irmãos, Ele é onisciente. Ele sabe tudo. E sabe o que você vai fazer amanhã, e depois de amanhã, e até no ano que vem, daqui a 10 anos. Então, a pessoa tem que ter essa mente de que o que eu vou fazer amanhã, Deus sabe, mas nós podemos mudar, porque Deus dá o livre-arbítrio ao homem. Se hoje eu faço um pecado, eu posso pedir perdão a Deus e amanhã não cometê-lo, e amanhã eu peço que Deus me dê força para outro dia não cometer esse pecado, e assim vai por diante, e você vai mudando, e você muda o seu destino. Deus deu ao homem essa capacidade de livre-arbítrio. É do homem querer ir para o inferno ou querer ir para o céu. Deus deixa ele livre. Ele até sabe, mas o homem pode mudar, porque o homem tem o livre-arbítrio. Glória a Deus. Deus é onipotente. Ele pode tudo. Peça qualquer coisa que Ele te atenderá. Peça perdão. Deus é o único que pode perdoar. Se você realmente se arrepender e disser perdão, Jesus, e colocar no seu coração que não vai mais fazer aquilo, o Espírito Santo vai te dar força para que você não cometa mais aquele pecado. Reconciliação. É normal vermos alguns crentes quase todo culto se reconciliando. Essa pessoa já está dizendo que não tem força de vontade, que ela pede perdão hoje, mas amanhã ela está fazendo a mesma coisa. Aí ela pede perdão, no próximo dia está fazendo a mesma coisa. Irmãos, Deus perdoa. Todos os dias que você fizer aquilo, pedir perdão, Deus perdoa. Mas vai chegar um dia que você vai amanhecer morto. Não vai dar tempo de esperar a noite para pedir perdão. E se você, nesse dia, você pecar e morrer, você vai para o inferno. Então que nós tenhamos a consciência que nós não sabemos se nós vamos viver amanhã ou quantos dias. Então que nós venhamos a nos reconciliar, mas venhamos a nos guardar, a vigiar, para não cometer mais aquele pecado. Quando ali as pessoas queriam atirar pedra naquela mulher, e aí Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí os acusadores foram embora, foram saindo. E hoje, irmãos, hoje em dia existem muitos acusadores desta obra. E Jesus, se eles viessem para cá, que não vem, né? Mas Deus ia usar de um pregador e ia dizer: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E essas pessoas iam deixar de acusar, porque essas pessoas iam ver
que tem os mesmos pecados. E ali Jesus falou para aquela mulher, ele disse, vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então Jesus perdoou, mas ele não disse, vai, se tu pecar amanhã, tu volta até mim de novo, que eu te perdoo de novo. Ele não falou isso. Ele disse, não peques mais, para que coisa pior não te suceda. E o que seria essa coisa pior? É essa pessoa, aquela mulher, pecar de novo no outro dia, e aí Jesus já ia estar em outra cidade, e ela não ia conseguir pedir perdão a ele, e se ela morresse, ela ia para o inferno. Então foi isso que Jesus quis falar. Quando se reconciliar, se cura, vigia, se consagra, nós podemos pedir a cura, irmãos. Podemos pedir a cura dos nossos familiares, a nossa cura, mas nós temos também que aprender a aceitar a vontade de Deus. Eu tinha muita fé no meu coração quando eu orava para Deus. Meu filho também, ele pregou no culto anterior, no domingo, que ele tinha muita fé de que pela manhã ele ia sorrir, né? Que nós estávamos passando pela noite, a noite do choro. Mas nas minhas orações e na oração dele, a gente tinha fé de que a gente ia dar um testemunho aqui da cura do nosso pai. Mas não foi assim. Mas isso, irmãos, é porque foi a vontade de Deus. Nós devemos aprender, porque também nós não sabemos o que vai vir no mundo aí, o que tem preparado, as pragas que ainda vão vir para o mundo. E muitos pastores, muitas cantoras usadas por Deus foram levadas por essa peste, né, do Covid-19. E ali essas pessoas poderiam estar sendo poupadas do que há de vir. Podem estar sendo poupadas do que há de vir. E a Bíblia diz que quando o fruto está maduro, Deus colhe. Porque se o fruto cai no chão, o que acontece? Ele vai se esparramar, vai se estragar, vai apodrecer. Então, quando o fruto está maduro, está preparado, Deus colhe logo. Não vou levar logo para garantir. Está entendendo? É assim que Deus faz. E nós não fomos ainda. Eu peguei o Covid-19, mas eu não parti. Porque Deus sabia que se eu partisse, eu não ia para junto dele, eu ia para o inferno. E aí Deus resolveu me dar a cura. Mas tem muitos que receberam a cura, mas não sabem agradecer e continuam na mesma vida, na mesma mesmice, continuam no pecado. Graças a Deus não. Depois da minha cura eu soube agradecer a Deus. Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus. Eu tinha uma promessa na minha vida, desde os 18 anos. Eu fui na igreja pentecostal e lá fui chamado à frente. E lá o pastor profetizou na minha vida e disse que eu ia ser pregador do Evangelho. E na hora ali eu aceitei, mas depois eu guardei. E aí fui guardando. E muitas vezes o pastor Mota quis me dar uma oportunidade aqui, mas eu achava que eu não tinha capacidade para isso, e dizia, não, eu só vou louvar, porque eu não sei pregar. E ali, irmãos, eu li a Bíblia, eu já li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, eu já estou lendo pela segunda vez. Mas quando eu lia, eu procurava tirar um texto dali, mas não saía nada. Aí eu até orava, né? Não jejuava, mas até orava. E aí quando eu ia ler à noite e ia querer fazer um texto, não saía nada. Mas porque eu estava em pecado, eu fazia coisas erradas perante a Deus. E Deus, ele não usa a pessoa em pecado. Ele só usa quando a pessoa verdadeiramente está nos caminhos dele. Aleluia, Deus. Aí muitos pregadores falam assim, mas Deus usou até uma jumenta para falar do profeta. Exatamente, irmãos. Ele usou uma jumenta, mas ele não usou o profeta porque o profeta estava em pecado. E a jumenta falou, por que ele está me batendo, rapaz? Eu estou te levando para todo canto de Sírio.
Aí ele disse, quer passar nessa brecha aí? Passa nessa brecha. Aí ela disse, você não está vendo um anjo aqui não, na sua frente. Aí foi que ele se tocou de que a jumenta estava vendo o anjo, mas ele não estava vendo. Então, Deus não usa o profeta em pecado. Deus não usa uma palavra se você tiver com a vida desconcertada. A partir do momento que nós procuramos nos consertar, procuramos jejuar, orar, sim, Deus vai usar. E quando você abrir a sua boca, Deus vai falar, Deus vai encher. Glória a Deus! Nós também podemos pedir a Deus libertação do pecado. Se você tem uma coisa que você faz e você não consegue, por suas forças mesmo, se livrar daquele pecado, é ali o espinho na carne, né? Cada um tem os nossos espinhos na carne. Faça disso, é um conselho que eu fiz comigo e que funcionou. Aleluia. Esqueça desse pecado e procure servir a Deus. Procure ver os cultos, procure ler a Bíblia, procure louvar sempre, procure estar sempre orando. Quando você faz isso, automaticamente o Espírito Santo ele tira aquele desejo que cada um de nós temos de pecar, que é o nosso pecado, que cada um tem a sua falha. Quando nós guerreamos as guerras de Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus ele guerreia as nossas guerras aqui na terra. E ele liberta aquele pecado, ele abre as portas de emprego, ele dá a cura. O seu carro não quebra, sua moto não quebra. E você não sabe por quê, mas é porque você está fazendo a vontade dele. Então, a melhor maneira do crente se libertar do espinho na carne é só fazer a vontade de Deus. Quando vai fazendo a vontade de Deus todos os dias, ele vai tirar esse desejo da carne. Nós podemos pedir a Deus também a unção. A unção do Espírito Santo, irmãos, ela não é só para o pastor José, ela não é só para o pastor Luiz Henrique, para o Júnior Trovão. Cada um de nós podemos pedir o poder de repreender o demônio, de expulsar o demônio. Podemos pedir a unção de orar e o Espírito Santo batizar. Eu estou buscando isso. Eu peço a Deus poder sobre as minhas duas mãos, para quando eu orar com as minhas mãos levantadas, na hora do louvor, o Espírito Santo venha batizar muitos com o Espírito Santo. E muitos aqui venham a falar em língua. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Só ter fé. Nós podemos pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, existem muitos, não sei se chama religião, mas vou dizer igrejas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Diz que o dom de línguas é apenas as línguas terrenas, né? Que a pessoa ser usada com o Espírito Santo para falar inglês, em espanhol, mas nem assim ninguém vê essas pessoas falando nessas congregações, nem assim, nem falando no inglês, no japonês, ninguém vê, porque só falam que acreditam, mas não acreditam. E esse dom está escrito na Bíblia, é para os que creem. E os sinais, e estes sinais seguirão aos que creem. Falarão novas línguas, pegarão a serpente, curarão os enfermos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Então existe a primeira coisa, se crer. E por que essas pessoas não recebem o batismo? Porque não creem. Mas nós, irmãos, nós acreditamos no dom de línguas, no dom das línguas dos anjos, no dom de variedade de línguas, porque nós somos pentecostais. Que nós venhamos a buscar o batismo com o Espírito Santo todos os dias da nossa vida, toda hora, irmãos. Eu não tenho uma palavra muito longa, ainda falta 10 minutos, mas até aqui o Senhor tem me ordenado a falar. O sermão termina aqui. Se eu for falar mais do que isso, vai ser da minha carne. Eu não quero que seja assim. Porque esse sermão Deus me deu ontem, quando eu estava me consagrando, de madrugada, lendo a Bíblia. Agora eu quero convidar o pastor José para fazer o apelo e já fazer a oração para terminar o nosso culto. Aleluia! Glória a Deus!
Grandioso és tu, Senhor. Aleluia. Os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você possa continuar de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes e alegres por estarmos reunidos nessa quarta-feira no culto da vitória. E nós viemos adorar aquele que merece toda glória e toda exaltação. Então nós aguardamos na sexta-feira você possa estar aqui às 19 horas para celebrar e adorar aquele que merece toda a glória. Vai estar pregando aqui sexta-feira um amigo nosso, missionário Jorge, que vai trazer uma palavra do céu revelada às vossas vidas. Eu creio que nós vamos sair daqui de uma forma diferente, como nós estamos saindo também nessa quarta-feira. Só para finalizar, nós temos que aprender como o Josué Filho pregou. Josué Filho pregou que é interessante que para nós alcançarmos alguma coisa, nós vamos perder algo. Quem se lembra quando ele falou isso? Quando ele falava, ele disse: é interessante que para nós alcançarmos algo, nós temos que perder alguma coisa. Se você vai trocar o seu celular, você vai ter que perder o que você tem hoje, é claro. Se você vai comprar uma nova casa, você vai ter que perder a atual. Você vai ter que trocar, fazer algo. Então, tem conquista em nossas vidas, como foi pregado, que nós temos que perder algo. E como foi pregado pelo pastor Josué, ao decorrer das semanas, o ministério vem perdendo algo, vem perdendo pessoas. Mas nós temos que entender que a partir daí que nós conseguimos conquistar mais algo em Deus. Aleluia! Então, a partir do momento que eu não aprender a perder o que eu tenho hoje, eu não vou ter preparado para ganhar amanhã. Se eu não estiver preparado para perder algo hoje, eu não estou preparado para ganhar algo amanhã. Então, se perdeu algo hoje, somente glorifica o nome de Deus, porque algo melhor virá sobre a tua vida. Se perdeu algo, glorifica o nome de Deus, porque o Deus é a resposta para a nossa vida. Então, que nós possamos aquietar o nosso coração e a nossa alma. Se nós estamos perdendo pessoas, perdendo alguém, não tem problema, Deus está no controle de tudo. Se pessoas desistiram, saíram, pararam, retrocederam, não tem problema. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Então, a partir do momento que eu não aprender a perder hoje, eu não vou estar preparado para ganhar amanhã. Então esteja preparado para perder hoje, para o Senhor lembrar de você amanhã. Esteja preparado para perder algumas coisas da sua vida, para você ganhar o amanhã de Deus. Não adianta eu vir falar para você que é só vitória, que eu vou estar mentindo. Porque atrás da vitória tem um propósito, tem algo por trás. Atrás da vitória sempre vai ter uma jornada. A mulher que tinha fluxo de sangue passou 12 anos sofrendo, mas após 12 anos ela perdendo dinheiro, perdendo alegria, perdendo a paz. Após de 12 anos perdendo muita coisa, ela alcançou a promessa na sua vida. Então, se você está perdendo algo hoje, não te preocupa. É sinal que amanhã de Deus virá na tua vida. Aleluia. É sinal que amanhã de Deus virá. Então esteja preparado, amém? Eu perguntar, como foi falado pelo nosso Josué, se alguém precisa se reconciliar nessa quarta-feira,
a gente apresentar a tua vida a Deus e orar, quero perguntar a você e convidar você que precisa se reconciliar, te convidar até a frente em nome de Jesus. E eu quero orar pela tua vida, eu quero apresentar a tua vida a Deus. Eu conto de 1 até 3 para te aguardar. Você que precisa se reconciliar. Eu digo 1, o Senhor te aguarda nessa noite no altar. Eu digo 2, entenda que não há outro caminho, que não há outra verdade. Eu digo 2,5, entenda que as promessas do céu ainda estão de pé sobre a sua vida. Eu digo 2,77, esteja preparado para perder algumas coisas, pois desta maneira Deus vai olhar para você e vai dizer: ele e ela está preparado para ganhar coisa nova. Eu digo 2,82, se você precisa vir ao altar, em nome de Jesus, vem. Eu digo 2,99, eu te aguardo, eu já vou orar, eu digo em nome de Jesus, eu digo 3. Vamos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu quero orar, apresentando a Deus as vossas vidas nessa quarta-feira da vitória, pois eu acredito que tu sairás desse local com o teu milagre, com a tua vitória. Meu Deus, eu entro em tua presença em oração nesse momento. Pai, eu apresento a Deus a tua igreja nesse momento. Meu Pai, se haver enfermidades sobre alguém que se encontra dentro desse tempo, começa a pairar com a tua paz nesse momento, repreendendo a enfermidade. Começa, Pai, repreendendo a dor de cabeça nesse momento. Começa, Pai, repreendendo todo o laço do diabo. Começa repreendendo, ó Deus, nesse momento, Senhor, tudo aquilo que tem sido levantado contra a vida desta mulher, contra a vida desse homem nesta quarta-feira. Pai, que ele possa chegar aqui, Pai, cansado, triste, afadigado, mas eu já acredito que nessa quarta-feira ele vai sair daqui cantando o hino da vitória, porque nós oramos nessa quarta-feira o nome de um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso. Nós oramos em nome de um Deus que tudo pode, um Deus sobrenatural. Nós oramos um Deus que abre o mar vermelho. Nós oramos um Deus que atende a oração da sua igreja. Nós oramos ao Deus que a palavra dele diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. E nessa quarta-feira o Senhor está presente aqui. E quem acredita nessa quarta-feira que o Senhor tem preparado um milagre para a tua vida, que o Senhor tem preparado um milagre para a tua casa, quem acredita nessa palavra que você vai sair daqui diferente, quem acredita que nessa quarta-feira Deus está dizendo: eu te trouxe nessa quarta-feira angustiado, atribulado, preocupado, mas eu vou entregar uma paz, mas eu vou entregar uma alegria nessa quarta-feira. Que pessoas chegaram daqui atribuladas, preocupadas, afadigadas, cansadas. Oh, meu melhor amigo, Espírito Santo, de pé neste momento, passa no meio desta congregação nessa noite, ó Deus. Senhor, levanta o que chegou caído, o que chegou triste, oprimido, o que chegou, meu Pai, cansado. Eu te peço, renova, 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 renova. O que chegou sem força neste momento, renova. O que chegou, meu Pai, deprimido, Senhor, renova. Alabaixa, brabaraba, sobre terreira. Meu Deus, não deixa a pessoa sair da mesma maneira, não. Não deixa sair da mesma forma, não. Meu Pai, pega na mão dessa pessoa que está aqui nessa quarta-feira. Levanta quem chegou caído. Levanta quem desistiu. Levanta quem parou. Levanta quem parou. Meu Deus, pega na mão dela nessa quarta-feira, na mão dele. E levanta, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus amado. Amém. Você pode aplaudir o nome de Deus. A igreja internacional na posição de receber a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. E a igreja confia.